o superintendente estadual do IBGE, Roberto Gomes, para nos explicar, né, o que acontece com o levantamento que traz um resultado sobre Joinville ter uma população dominada na maioria por um público considerado mais jovem, né, na faixa dos 25 e 29 anos. Vamos ver se o Roberto tem condições de nos ouvir agora de forma remota. Bom dia, Roberto. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Roberto, o que se deve, né, a essa constatação aí do levantamento do IBGE que Joinville tem uma população mais jovem, hein? Isso. Na verdade, a população do Brasil, de Santa Catarina e de Joinville, ela, de uma maneira geral, ela envelheceu. Mas em Joinville, a gente ainda tem o que a gente chama de bônus populacional, vamos dizer assim. A gente ainda tem uma massa de população em idade para trabalhar muito grande. Então, a população de 15 a 64 anos em Joinville, por exemplo, compõe 72% da população. São mais de 443 mil pessoas em idade para trabalhar. Mas é importante destacar que a idade média da população catarinense e de Joinville, ela aumentou. A mediana, por exemplo, hoje em Joinville é de 34 anos. O que significa mediana? Significa que metade da população de Joinville tem até 34 anos e a outra metade tem acima de 34 anos. E isso lá no censo de 2010 era em torno de 30 anos. Então a gente envelheceu um pouco a população, estreitou um pouco a base da pirâmide de 0 a 14 anos, por exemplo, mas ainda temos uma grande população em idade para trabalhar em Joinville. Roberto, como é que esse perfil, né, da população acaba impactando, por exemplo, no planejamento das políticas públicas? Como a gente diminuiu a base da pirâmide ali de 0 a 14, e em todas as faixas, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14 daí em diante. Em todas as faixas a gente diminuiu a base da pirâmide. Então isso significa que, por exemplo, no planejamento dos próximos 10 anos, no número de creches, no número de escolas de ensino fundamental 1 e 2, que, por exemplo, é de responsabilidade da prefeitura, a gente tem que fazer uma adequação de acordo com essa nova população. Por outro lado, no topo da pirâmide, com pessoas acima de 65 anos, inclusive até centenários, a gente aumentou muito a população. Então, essa questão de lar para idosos, lar para a terceira idade, acessibilidade nas ruas e calçadas, ela tem que ser pensada para essa população mais jovem. Só um dado interessante, por exemplo, pessoas acima de 100 anos em Joinville, em 2010, nós tínhamos apenas 25 pessoas acima de 100 anos em Joinville. Já no censo de 2022, a gente apontou 47 pessoas. É um acréscimo de 88% com relação a 2010. Então, a gente tem esse número de pessoas centenárias bem maior em Joinville e em Santa Catarina como um todo. Estamos ainda na faixa dos 630, 620 mil a população, Roberto, é isso? A gente chegou em 2022 a pouco mais de 616 mil habitantes em Joinville, precisamente 616.317 habitantes. É a maior população do estado de Santa Catarina, permaneceu assim. Joinville teve um crescimento de mais de 101 mil habitantes em relação a 2010. Só para a gente ter uma noção do que é isso, apenas 14 cidades de Santa Catarina têm mais de 100 mil habitantes. Então, se este crescimento de 2010 para 2022 fosse uma cidade, ela já seria a 15ª maior cidade do estado de Santa Catarina. Mas essa 15ª cidade, ela se incorporou, digamos assim, à população de Joinville. É uma grande cidade que atrai ainda muitas pessoas de fora, inclusive, Marcos e Fernando, esses 101 mil habitantes, a gente não tem ainda os dados da migração. O IBGE não divulgou ainda, tanto migração interna quanto migração internacional. Mas a gente já sabe que grande parte dessa população, desse crescimento de 101 mil habitantes, não se deu em função dos nascimentos. Porque a taxa de natalidade, o número de nascimentos em Santa Catarina, em Joinville e na maioria das suas cidades, é baixa, é uma das mais baixas do país. Mas, por outro lado, a gente tem essa migração interna e, finalmente, um outro fator, que é a longevidade. As pessoas estão vivendo mais, as mulheres, sobretudo, estão vivendo mais. Então, por um lado, nós temos a diminuição dos nascimentos,
Mas, por outro lado, nós temos um aumento da longevidade e um aumento da migração interna e externa. A soma, enfim, o resultado dessa equação tem dado um aumento da população em Joinville. Ainda falando na questão do trabalho, né, Roberto? Pode ser por ser, né, uma cidade de muitas oportunidades de emprego, por exemplo. Na opinião do senhor, há uma tendência do público jovem se interessar um pouco mais pela cidade? Como é que o senhor avalia essa projeção? Olha, Fernando, sem dúvida, tá? Santa Catarina e Joinville estão em pleno emprego. Pleno emprego é quando todas as pessoas, ou até um determinado percentual, os economistas têm uma divergência, se é 3%, se é 4%, mas em Santa Catarina, em Joinville, a gente está mais ou menos ali em 3%, às vezes baixando um pouquinho em algumas cidades, em torno de 2% de alguma coisa, outras subindo. Em média, 3% de desocupação, como nós chamamos no IBGE. Isso é pleno emprego. Pleno emprego significa que qualquer pessoa que queira trabalhar tem condições de fazê-lo. E Joinville tem esse histórico, desde a data de 70, desde os anos 1970, a gente tem um bom mercado de trabalho em Joinville, uma indústria muito pujante, o setor metal mecânico, o setor de software, enfim, uma série de áreas econômicas que atraem realmente muitos jovens. E isso tem feito com que nós tenhamos essa atração. A gente tem em Joinville um contingente bastante grande de venezuelanos, de haitianos, e aqui do país, né, muitas pessoas do norte do país, do Pará, do Amazonas, do Nordeste. Então, sim, os jovens têm sido atraídos para Joinville em busca de melhores oportunidades de trabalho, melhores de estudo. A gente tem aí grandes universidades, grandes oportunidades para estudar. Então, sim, tem essa tendência de continuar tendo esse aumento. Roberto, para a gente finalizar nosso bate-papo, o módulo inédito da pesquisa PNAD contínua do IBGE mostrou que 378 mil catarinenses fizeram algum trabalho remoto durante 2022. Existe alguma leitura sobre isso, sobre a cidade de Joinville, sobre o trabalho remoto, ou aqui nós temos uma característica ainda de muito trabalho presencial em razão das indústrias que temos por aqui? Bem, a gente não se debruçou ainda sobre os resultados dessa pesquisa, mas a gente já pode fazer algumas inferências. De fato, o trabalho remoto ele veio para ficar, então, pelo menos a modalidade híbrida. É claro que não vai se repetir aquilo que nós tínhamos na pandemia, em que a maioria das pessoas estava trabalhando em casa. Para além disso, tem, de certa forma, diminuído cada vez mais as pessoas que estão retornando ao trabalho presencial. Então, de uma maneira geral, o trabalho remoto, na modalidade híbrida, ele deve permanecer, mas não na intensidade que nós tínhamos na pandemia, e ainda assim ele tem diminuído paulatinamente ao longo dos anos. Em Joinville, como a gente tem um setor econômico muito industrial, muito forte, em que a presença da mão de obra ela é fundamental para o trabalho, é provável que esse retorno gradual ao trabalho presencial seja até mais intenso. Então, eu, na minha visão, eu acredito que Joinville não tenha, por ser uma cidade mais industrial, ela não tenha esse perfil tão forte de trabalho remoto, que vai permanecer ainda no setor de tecnologia. Aqui, Joinville, por sinal, também tem muita força no setor de tecnologia, né? Mas comparado com a indústria ainda é muito forte. Então, para Joinville, a gente tem esse perfil. O pessoal de tecnologia é provável que permaneça em grande parte no trabalho remoto, mas na indústria, certamente, o presencial é fundamental. Roberto Gomes, superintendente estadual do IBGE, o nosso muito obrigado pelo bate-papo e até uma próxima. Muito obrigado, estou à disposição para divulgar as pesquisas. Obrigado.